Olá, pessoal. Bruno da Floripa Fly. Hoje a gente está aqui para falar de podcast, mais precisamente Drone Pod. Pessoal, para quem não sabe o que é um podcast, que é uma plataforma que voltou a ser falada, voltou a ser utilizada, entrou meio que na moda ultimamente em função dessa encrenca toda de reclusão, pessoal em casa, fazendo videochamadas, fazendo os trabalhos em casa, pesquisando em casa. Então, voltou, né? Voltou-se a utilizar, voltou-se a falar mais sobre podcast, né? E, consequentemente, começaram a surgir novos canais de podcast e inserção de material na web. Tem disponibilidade de tudo que é tipo de material hoje em áudio, como podcast na internet. Pessoal, desde 2004, o podcast já é um adolescente, quase atingindo a maioridade. No início de 2004, né, no jornal britânico The Guardian, onde surgiu esse termo podcast, que vem do iPod mesmo, vem do iPod da Apple, que é um dispositivo de demanda de música individual, pessoal, né? E broadcasting, que é a radiodifusão. Então, a união desses termos, né, fez surgir o podcast conhecido, mas só no final desse ano, 2004, né, na MTV, ele começou realmente a ser utilizado para disponibilizar material na internet. E, ultimamente, muita gente tem ouvido podcast, a gente vê divulgação de materiais em podcast, inclusive de jornais de grande porte, né? E surgiram também na nossa área dos drones podcasts como o Drone Pod. Antes mesmo dessa encrenca toda começar e a gente ter que ficar recluso em casa e utilizar mais esses recursos como um podcast, surgiu a Drone Pod, que é um podcast voltado para os drones, com entrevistas dos mais variados tipos, com assuntos muito importantes e interessantes a respeito dos drones. O podcast ele é composto de áudio em arquivos que podem ser baixados ou ouvidos online na sua plataforma de podcast. Existem diversos aplicativos que te dão acesso a esses canais de podcast. Eu utilizo particularmente o da própria Google. Você pode pesquisar na sua história de aplicativos do seu celular por podcast. Você vai ter várias opções pagas e gratuitas. Eu utilizo o próprio aplicativo da Google, que é o Google Podcast, mas existem inúmeros. Eu tenho aqui uma relação com alguns. Temos aqui Pocket Cast, WeCast, Spotify, que é um aplicativo muito utilizado para se ouvir música. Ele também te dá acesso a canais de podcast. Basta pesquisar pelo Drone Pod, por exemplo, dentro do Spotify, você vai encontrar. Castbox, temos Player FM, que é o nome de um aplicativo. É um aplicativo de rádio, basicamente, mas também te dá a possibilidade de acessar canais de podcast. Podbean é um outro. O Deezer também é um aplicativo muito utilizado para se ouvir música, também disponibiliza podcast. Stitcher, TuneIn Radio, SoundCloud, Apple Podcast, que é o aplicativo da Apple. Então, tem vários, né? Tem uns exclusivos para iPhone, Castro, Downcast, Overcast, Podcast Addict. Então, são diversos. Podcast Republic. Temos muitos. E o Google Podcast, que é o último mencionado aqui nessa relação que eu tenho, mas são muitos os aplicativos que te permitem. Basta você pesquisar pelo seu canal favorito, pelo assunto. Então, caso não conheça, não perca tempo. Experimente o podcast, que te possibilita ouvir áudios com conteúdo dirigindo, lavando louça, comendo, preparando a comida. São várias as situações onde você não poderia estar lendo nem assistindo a um material de multimídia, mas ouvindo um áudio, sim. Você pode tanto ouvir ele online, quanto baixar esse arquivo para ouvir posteriormente, mesmo sem dispor de internet no momento. Para finalizar, te peço que pesquise no Drone Pod pelos episódios que eu gravei, Floripa Fly, falando das lenhas, dos tombos ou quase tombos que eu tive com meus drones, e recentemente a equipe da Drone Repórter, em peso, entrevistada no Drone Pod. Vale a pena conferir.
também falando de lenhas, também falando de tombos e acidentes com drones, coisa que também é assunto do DronePod no Instagram. A página deles do Instagram é famosa já por repercutir as lenhas e os grandes tombos e acidentes aí com drones, aéreos e similares que voam. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece, está aí a oportunidade de conhecer mais essa plataforma de informação que a gente tem disponível na internet, com muito material gratuito. E aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar os links para assistir não só a DronePod com o Floripa Fly, como a DronePod mais recente, que foi a primeira do ano de 2021, com a equipe da Drone Repórter inteira. Muito legal, vale a pena conferir. E é isso, pessoal. Agradeço a todos por terem assistido até aqui. Acompanhe o canal clicando aqui no inscreva-se. Deixa o joinha nesse vídeo para ajudar também o canal a repercutir cada vez mais esse material que a gente produz. E aguardo vocês aí na próxima. Tchau, tchau. Até já.